Fala, meus amigos e amigas corintianas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações, porque hoje é dia de Corinthians no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. As últimas informações, segue aqui no vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like e vamos para lá. Tem Corinthians agora pra gente falar, o Dorival estreou com um sorriso no rosto, hein, Lili? E a vitória então por 1-0. Pois é, Bruno, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Começou com o pé direito, né? Vitória importantíssima na estreia do Corinthians na Copa do Brasil e na estreia do Dorival. Inclusive, uma hora antes da partida, quando saiu a escalação, as redes sociais ficaram bem movimentadas. Eu também estava lá no estádio, no Jorjão, e eu senti o calor da torcida preocupada. Mas o Dorival mudou demais, mas colocou muito jogador que estava no banco de reservas. O que será que vai acontecer? A estratégia deu certo. Dorival chegou ousando e conseguiu sair com a vitória. A gente preparou um material para o fã de esportes acompanhar. Dorival chegou chegando, né? Modificando tudo, dando chances a jogadores que até então não vinham em uma sequência. Para a gente ter uma ideia, em 13 partidas, 4 vezes o Héctor Hernandes foi titular. Ele marcou ontem o segundo gol dele com a camisa do Corinthians e na entrevista apareceu ali muito confiante, né? Para tentar conquistar um lugar. A gente sabe que ele é o substituto ali imediato do Yuri Alberto. A mesma situação do Thales Magno, ele vinha já buscando ter uma sequência, ter mais chances, vinha treinando bem com o Ramon Dias e sua comissão técnica também, e ontem teve a oportunidade de começar jogando. Resta saber como será montada a equipe para sábado, mas a gente imagina que esses jogadores que não entraram ontem no início da partida, né, Yuri Alberto, Carrídio, Ranielli, eles entraram ao longo da partida, mas não começaram jogando. Que eles estejam como titulares diante do Internacional até para apagar um pouco, se dá mesmo para apagar, né, a derrota diante do Flamengo, mas que o Corinthians consiga vencer em casa, somar pontos diante da sua torcida, porque a sequência não é nada fácil. Internacional no sábado, na terça-feira que vem tem Sul-Americana, depois tem Mirassol, aí o Corinthians tem uma sequência pesada, mas agora com o técnico Dorival Júnior no comando. Bruno. Continua aí, tá, Lili? Então o jogo contra o Inter é em São Paulo, certo? Olha só o Dorival em suas últimas estreias. Pelo Ceará, aquele bom trabalho, foi uma retomada ali, né, da carreira do Dorival. Venceu por 2-1. No Flamengo ele estreou com derrota, depois terminou, claro, como campeão Libertadores e Copa do Brasil. No São Paulo, o trabalho começa com a vitória sobre o América e agora um novo trabalho e a vitória sobre o Novo Horizontino. Campeão da Copa do Brasil também. Contra o São Paulo, Como pelo São Paulo. Isso. É o seguinte, né? Normalmente quando tem um novo trabalho assim, de um treinador, o primeiro jogo, o apresentador muito criativo pergunta se já deu para perceber. Já tem uma cara do treinador. Já tem a cara e tal. Bom, aí tem uma coisa que é evidente que já é uma escalação totalmente diferente, né, Marcos? Sim, e é um time melhor protegido, né? Várias vezes o Corinthians ficou, até por jogar muitas vezes no campo do adversário, o Corinthians às vezes tinha dificuldade. E até por jogar com o Memphis e com o Yuri, que tem preocupação muito mais clara na parte ofensiva, às vezes passava daquela primeira sombra que os dois faziam na saída de bola do adversário, o Corinthians tinha que sair correndo atrás de alguns jogadores adversários contra um número inferior de marcadores. Isso com Dorival no primeiro jogo, isso não aconteceu. O Corinthians pode ter tido erro de posicionamento, poderia até não ter vencido o jogo por jogadas de bola parada, mas ontem o Corinthians tinha um número grande de jogadores no meio campo para fazer bloqueio, para não permitir. Que você vai avançar no meu time, mas você vai avançar com lançamento, você não vai avançar tocando, não. Sim. Porque tocando o Corinthians estava bem melhor mapeado, né? Estava melhor organizado. Mas, Bruno, eu sei que você pensou em fazer, mas você não fez a pergunta. Não dá para ver cara nenhuma de treinador ainda não. Ainda não. Só essa mudança. Essa mudança, porque assim, essa era uma... Cá entre nós, vamos lá. Você, Bruno Vicari, você está começando a sua carreira como técnico agora. Sei. Você assumiu... No Corinthians, no caso. No Corinthians. Você sabe que precisa, você veio de uma pancada no Campeonato Brasileiro. Verdade. Você vai jogar contra o Novo Horizontino fora de casa. O que você vai fazer? Você vai colocar o seu time faceirinho no ataque? Não vou. Não vai, cara. Um técnico experiente como o Dorival também não fez o que você faria. Porque era um problema do Corinthians, principalmente essa questão do número de finalizações que ele permitiu ao adversário fazer da entrada ali da área, não era? Contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o próprio Novo Horizontino, lembra no Campeonato Paulista? Sim. Aquele jogo que foi um bombardeio do Novo Horizontino. Principalmente a questão de ser sempre um jogador a menos no meio campo.
Foi isso que aconteceu contra o Flamengo, foi isso que aconteceu em outras partidas do Corinthians nessa temporada. E agora contra o Flamengo, por exemplo, quando o Orlando colocou 3 atacantes, era óbvio que o Corinthians teria dificuldade para marcar o meio-campo do Flamengo, que ali eram 4 jogadores com muita qualidade técnica. A mudança, né, a pergunta que você fez para o Marra, a mudança que o Dorival fez foi tática mesmo. Só que, eu vou repetir o que eu falei, com o time titular... Ele não vai... Eu acho, tá? Aí é minha opinião, que ele não vai conseguir montar esse 4-1-4-1. Porque é isso, ele colocou um jogador, um volante defensivo à frente da zaga, para auxiliar na saída de bola, e colocou 4 jogadores no meio-campo só com o Hector de referência no ataque. Mas como ele vai fazer isso com o Memphis e com o Yuri? Eu acho que não dá. Acho que ele vai ter que jogar de outra forma quando forem os 11 titulares. O natural seria o Memphis fazer lado e o Yuri por dentro. Não, assim, se a gente pensasse que o Thales fez ontem. Mesmo, né? Se for fazer o mesmo. A que o Thales fez ontem, por exemplo. O Memphis vai marcar? Vai contar com... Exatamente. Por isso que eu tô falando. Talvez se você pedir até pro Yuri, ele faça mais. Yuri, desce pra marcar aqui a ala esquerda, porque o Memphis vai ficar na referência. Mas, enfim. Tá, mas vamos lá. Ele pode colocar no meio de campo o Ranieri. De um. No 4-1. O Martínez. Entre as duas linhas. O Ranieri ou o Martínez? O Ranieri. Tá. Ranieri de 1. Aí ele pode pôr o Martínez. O Carrilho. O Carrilho pode ser o cara pelo lado direito. Do lado direito. Porque vem muito bem assim, por cima. Aí ontem ele colocou o Bidon. Botou o Bidon. E aí, Memphis e Yuri. Então, pode ser. Mas aí vai continuar o losango. Na teoria. Vai ficar... Não, na verdade vai ficar 1-3-2, né? Vai ficar o Ranieri de 1, Martínez... Aí é com o D. Martínez, Carrillo, Bidon e Yuri Alberto e Memphis. É isso que você tá falando. Então vai ficar, vai tirar o ele tirou o meia, 10 e bota Então, é tirou isso. Tirou o Garro... Tira o meia ofensivo e bota um volante para proteger um pouco mais a defesa. E aí o Bidon e o Carrillo provavelmente vão ficar encarregados de fazer a organização, né, ofensiva da equipe. A ver como ele vai montar esse esquema. Que, por exemplo, com esses jogadores titulares, eu acho difícil ele montar a equipe do jeito que ele montou ontem. Agora, tem uma vantagem no trabalho do Dorival, os trabalhos do Dorival, e a gente conheceu o Dorival há tanto tempo, é que ele já mudou muito também, né? E ele não é aquele cara preso, não, vou jogar assim, pronto, tático, acabou. Né? Claro. Ele, até na seleção, as coisas foram mudando muito. Então, assim, a Lili vai ter o dia a dia, a comissão e tal. Dificilmente o Dorival morre abraçado com uma ideia de jogo. Ele alterna bastante. E agora, voltando àquele discurso, e agora ele está conhecendo melhor também os jogadores dele. Não era um problema também de ambiente, não é, Lili? Porque muitas vezes quando tem uma mudança de técnico, o Dorival passou por isso mesmo, acho que no próprio Flamengo, era um ambiente onde precisava também, né, ser mexido, ser apaziguado. Esse não era um problema do Corinthians, era mais uma questão mesmo de tática para que ele precisava ajustar e que ele começa a trabalhar, Lili. Ele falou quando chegou ao Corinthians que tinha algo, porque a gente até perguntou, vai dar tempo de fazer alguma mudança drástica? Ele até falou que não, deu uma escapada, né? Que ele mudou bastante a escalação ontem, mas ele pegou muito a parte psicológica, a parte mental dos atletas, dizendo que depois do título do Paulista em cima do Palmeiras, houve uma oscilação. Então, que o primeiro passo era tentar resgatar isso, seria o primeiro trabalho dele. E é claro que no dia a dia, fazer ajustes táticos, a gente até perguntou sobre a forma de jogar, sobre ele levar esse losango aí, né, para todas as partidas. Ele disse que vai pensar jogo a jogo. E até conversando com pessoas do Corinthians, né, o que eu sei é que o Dorival, toda a comissão técnica não quer nem pensar agora no Garro, porque o Garro é final de maio, início de junho, então ele tem que trabalhar com os atletas que estão ali, tentar resgatar alguns jogadores que não vinham com sequência, e um deles é o Igor Coronado. A gente até perguntou ontem sobre o Coronado, porque como assim o Coronado não começou a jogar, né? Ele até então, ok, não é titular absoluto, mas a gente acreditava que ele pudesse iniciar como titular. Ele falou que ele está treinando bem, que ele vai reconquistando o espaço dele. No dia a dia, o Dorival vai conseguindo estudar cada jogador e montar de acordo com a partida. Então, ao que me parece, não será nada cantado, né? O Dorival vai pôr tal equipe, vai jogar de tal jeito. Ele disse que vai se adaptar jogo a jogo. Aí a gente sabe agora que ele tem mais tempo para treinar, né? Hoje recuperação, treina sexta, sábado o jogo não tem tanto tempo assim, não. Não esquece essa história de tempo. E nesse sentido, ele vai priorizar alguma coisa? Ele lhe deu algum indício, assim, nesse sentido? Porque ele falou muito, e é verdade, que muito do que o
Corinthians sofreu contra o Flamengo, também foi por conta de um próprio desgaste do Corinthians nessa sequência de jogos. Exatamente. Ele não falou em priorizar uma competição, tá? Ele falou que vai jogar todas as competições, vai escalar de acordo com o jogo que tem pela frente, mas não chegou a falar qual ele iria priorizar. Só que ele iria rodar mais o elenco, porque precisa de mais jogadores para aguentar essa temporada. Tem 3 competições aí para o Corinthians pela frente, mas de forma alguma ele falou sobre priorizar uma Copa, os mata-matas, por exemplo. E ele falou muito sobre essa situação do Brasileirão, a questão física dos atletas, eles têm que chegar bem. Então a gente sabe que ele vai rodar bem o elenco. Agora sim, a gente sabe que ao longo da temporada a gente vai percebendo, né, entre linhas, se o treinador está priorizando uma competição ou outra, mas ele não quis deixar isso claro, não. Até porque ele tem um elenco tão grande assim para rodar? Não tem, né? Mas tem maior que teve o Corinthians no início da temporada passada. O Corinthians, ele foi bem ao mercado. Você pode questionar, assim, se o Corinthians foi zeloso com os valores e tal. Mas naquele momento, Bruno, naquele momento o Corinthians precisava contratar. Sim, e você sabe que você está na zona de rebaixamento ou perto dela e jogando mal, você acaba pagando mais mesmo para evitar pagar um preço maior no futuro. Para evitar pagar um preço esportivo. Exatamente. Né? Então, assim, não é o mundo ideal, mas é o que deu para fazer e tinha que fazer. Ali naquele momento tinha que fazer. Hoje em dia, o Corinthians consegue, porque trouxe mais jogadores, até mesclar um pouco mais. E isso pode ser importante. Se a gente pensar como característica do elenco, talvez o Corinthians não tenha muita mudança. Vai jogar agora mais em contra-ataque. A gente tem batido tanto nessa tecla, né? Vai jogar agora mais em contra-ataque. Onde estão os velozes? Isso é algo que o Dorival vai passar a conviver e era algo que o Ramon tinha oportunidade, o Ramon e o Emiliano, eles podiam interferir nisso. Se eles batem o pé e falam, não, eu quero um velocista, isso não seria um problema agora. O Corinthians teria esse velocista no elenco. Hoje não tem. Até o Ramon, na Sul-Americana, no jogo contra o Huracan, no intervalo, ele reaparece com o Giovani. E é verdade. Do nada. Sim. E já estava, ninguém lembrava. Ninguém lembrava. Era uma grande surpresa. E perdendo o jogo e tal, aparece o Giovani. Mas isso, para mim, é muito claro que não era uma sacada, não, vou tirar da manga aqui. Não, era o que o elenco oferecia naquele momento. Estava lá. E acabou atrapalhando o Carrillo, né? Essa mudança do Giovani ali. Naquele jogo, inclusive, ele estava jogando demais. Estava jogando demais, vindo de frente, porque o lateral esquerdo estava perdido na marcação. Ficou o Giovani ali, ele acabou tendo a tranquilidade, né? O lateral esquerdo do Huracan, de saber quem ele tinha que marcar. E ele vai ter, e aí não é o Dorival, né? Mas o clube vai ter necessidade até de vender, não é, Lili? Algum atleta agora no meio do ano, né? Com certeza. A gente está pensando em, né? Vai chegar gente nova, essa peça. Eu vi até a entrevista recente do Pedro Silveira, que foi justamente era quem cuidava da parte financeira do Corinthians e acabou se afastando, não é, Lili, na última semana? Mas, né, em uma das últimas entrevistas ele deixava bem claro que a necessidade, a possibilidade nem é de contratar, mas a necessidade ou obrigação é de negociar jogador. Só para aumentar essa coisa com a Lili, eu já falei isso aqui, a repórter do Nottingham Post... já me perguntou mais uma vez sobre o Yuri Alberto. Sobre o Yuri? Sim. Não foi contratado, não saiu, mas na outra janela já tinha me perguntado. Porque aí é um cara jovem que tem valor e vem fazendo uma boa temporada, Lili. O Dorival chegou ao Corinthians sem promessas de muitas contratações, tá? Inclusive, na coletiva de apresentação, ele falou que jamais chega num clube pedindo para contratar. Mas, obviamente, ele teve essa conversa com o Fabinho Soldado, mas o Fabinho foi bem claro para ele que não há verba para contratar agora. Quem sabe, no meio da temporada, na janela de transferências, saindo alguém do elenco ou a venda do Murilo pelo Nottingham Forest. Aí o Corinthians acredita que deve ganhar uma porcentagem boa, uma fatia boa. E
aí pode ir ao mercado, mas tem muito aí informações sobre uma possível venda do Breno Bidon. Então vai ter que tirar alguém do elenco mesmo, alguém do elenco principal. Isso aí o Corinthians já vinha falando, então o Dorival tem conhecimento sobre o Yuri Alberto. Até então as últimas conversas, né, que a gente teve com a diretoria de que tentariam segurar ao máximo, que ele é uma peça-chave para a equipe, tentariam segurar para não vender. Então é aquela história, por enquanto o Dorival sabe que não terá reforço. Se houver a venda de um jogador no meio da temporada, sendo de dentro do elenco ou em relação ao Murilo, aí sim o Corinthians pode ir ao mercado. Por isso que ele sabe que ele tem que trabalhar com os jogadores que estão ali. E o Ramon, só para não ser injusta, né, ele acabou utilizando, como o Marra fala, mais meio que no desespero, né, sabendo que o Giovani já vai embora, acabou utilizando ele naquela partida, porque também a comissão vinha pedindo reforços, tá? Vinha pedindo pelo menos 4 reforços, mas já sabia que não teria que utilizar os jogadores que estivessem à disposição. Então o Fabinho foi previamente avisado de que o Giovani poderia ser chamado, poderia ser escalado, e ele falou, tudo bem, ele tá aqui e enquanto tiver, ele vai jogar com a camisa do Corinthians. Lili, obrigado, viu? Boa tarde aí, boa sequência, bom retorno para você.